Olá, eu sou o Frank com você e mais um vídeo aqui para o Master Academy. E esse vídeo, continuando, é meu terceiro vídeo da série, é SEO para iniciantes. Se você não assistiu os outros dois, na descrição do vídeo tem os próximos vídeos. Essa aqui é a minha série que eu falo sobre como você começa com SEO, principalmente, né? Mas também a definição, né? O que é SEO, o que significa trabalhar com isso, né? A história de você ganhar tráfego orgânico do Google, né? Conseguir conquistar primeiras posições nas pesquisas que você deseja no Google e ter, então, um posicionamento aí que favoreça o teu site, né? Que coloque seu site nas primeiras posições do Google e você tenha tráfego orgânico chegando ao site, né? Estratégias de SEO que são úteis aí para quando você tem já um investimento alto em compra em tráfego pago, né? Seja via Google Ads, Facebook Ads, outras plataformas. E o Google, né, pelo tráfego orgânico, pode ser uma boa via de acesso para você complementar o tráfego do site ou simplesmente começar por aí. De repente não está fácil investir, né, não está tendo um dinheiro extra para investir em anúncios, então começa pelo tráfego orgânico mesmo, começa com o SEO, otimizando seu site, gerando visitas para ele. Nos vídeos anteriores, né, eu falei sobre o que é SEO propriamente dita, né, a sigla propriamente, a otimização de sites, e também os 4 elementos essenciais para a otimização do site. Falei lá do conteúdo, né, com um jeito fácil de você começar, logo no primeiro vídeo. Falei também dos fatores on-page, off-page, tradicionais, sempre dentro desse contexto de SEO. Também dos fatores em torno do desenvolvimento de performance do site, né, do desempenho do site. Então, esse conjunto aí de 4 principais fatores que te ajudam a desenvolver SEO. E, principalmente, né, coisas fáceis de cada desses pontos que você pode fazer. Lá para o lado de conteúdo, falei dos fatores EAT e como você pode produzir conteúdo que já seja um ponto aí de entrada de pessoas a partir das buscas do Google no seu site. Falei dos elementos on-page mais práticos de você otimizar, de mais efetividade, também dos fatores de desempenho e link building, né? O famoso link building, como você conquista links para o seu site, que também são elementos importantes. Então, para você poder começar. E nesse vídeo, né, o assunto vai ser como acompanhar os resultados de SEO, como você pode dizer, né, que as ações que você fez estão surtindo efeito. Eu tinha uma página aqui que o título não estava bom, fui lá e troquei, né, a title tag, ou mexi na heading tag, no H1, e aí, adiantou? Essa página está recebendo mais visitas do Google, tem mais tráfego, está melhor posicionada? Como é que você acompanha isso? Vou falar de algumas ferramentas de apoio. Existem dezenas de ferramentas mesmo, mas vou destacar algumas aqui ao longo do vídeo. E também uma ideia para você, né, um caminho para você aprofundar, aprimorar e fazer um pouco mais aí com SEO. Para começar a falar de resultados de SEO, né, definir alguns parâmetros, algumas métricas aí mais diretas em termos do que você consegue, em termos do que você consegue com SEO, né, contra o que você vai comparar, o que você vai escolher como KPIs ou métricas que te ajudem a visualizar que o trabalho, né, com SEO está fluindo positivamente ou negativamente, aí você precisa tomar ações corretivas. A primeira delas, que é mais direta em termos de SEO, são os rankings, as mais clássicas, as mais famosas, as mais desejadas aí de se acompanhar, é o ranking, né? Eu quero estar em primeiro no Google para a palavra X, Y, Z, né? Para pesquisa X, Y, Z. Então, os rankings são realmente uma forma direta de você mensurar se o trabalho de SEO está sendo efetivo. Ele é uma forma realmente de você medir isso, e é o posicionamento nas buscas, né? Está em primeiro, está em segundo, está na segunda página, terceira página, enfim. Ele pode tanto revelar para você os posicionamentos, a evolução, como também pode indicar algum problema, né? De repente seu site estava lá na primeira, segunda posição, ou quinta, sexta, que seja, e desapareceu dali, né? Foi parar na terceira página, quarta página, quinta página de resultados. Então, algum problema pode ter acontecido ali, e através do acompanhamento de rankings é uma forma de você detectar isso, caso tenha acontecido no seu site. Pode ser um problema, pode não ser um problema. Então, acompanhar os rankings é uma forma legal de você ver a evolução do trabalho de SEO e detectar alguns problemas aí que podem acontecer ao longo do caminho. Outro conjunto de informações úteis aí gira em torno do tráfego do site, para falar especificamente de pessoas acessando o site, né? Então, nem sempre você vai conseguir saber e determinar as palavras exatas, né? As formas que as pessoas vão pesquisar no Google para encontrar seu site. Às vezes está na sua cabeça, né? Está na minha cabeça aqui com essa série, digamos, que fosse um conteúdo no site, que eu queria que as pessoas que pesquisassem SEO para iniciantes encontrassem esses conteúdos que eu estou fazendo. Mas, de repente, as pessoas pesquisaram um curso básico de SEO e o Google entendeu que esse meu conteúdo é SEO para iniciantes, casa com essa informação. E as pessoas estão pesquisando curso básico de SEO, acessando esse conteúdo, mas eu posso não ter essa pesquisa na minha mira, né? Eu não vou estar medindo isso diretamente nos meus rankings, mas vai estar gerando tráfego para o site, talvez cada vez mais, né?
para pesquisa, curso básico de SEO, de repente eu estava lá na 10ª posição, eu fui subindo para 7ª, 5ª, 3ª, e eu não estou acompanhando isso diretamente, porque não é uma das minhas palavras-chave de maior interesse, não das pesquisas de maior interesse, que eu tinha, pelo menos, eu não tinha pensado nela, não tinha encontrado ela, mas ela é forte para as pessoas interessadas em começar a aprender SEO. Então, através do tráfego do site, várias outras palavras, no caso, toda e qualquer outra pesquisa que as pessoas façam e acessem meu site, vai computar aí como o tráfego do site. E aí eu vou saber, então, também pelo tráfego do site, de origem das buscas do Google, que eu estou tendo mais acesso, né, mais pessoas acessando meu site, significa, então, também um reflexo de um bom trabalho de SEO. A SEO está fluindo, está trazendo mais pessoas, por mais que não seja pelas palavras que eu tenho maior interesse, né? SEO para iniciantes, eu continuo lá na 10ª posição, que seja. Mas o curso de SEO básico, que eu não estou trabalhando, não estava com ela em mira, começou a subir para a 9ª, para a 7ª, 8ª, 5ª posição, e ela está gerando mais tráfego. Então, também pego esses efeitos aí, não previstos, né? Monitorando o tráfego do site. Por último, e não menos importante, e talvez até a mais importante, medir as conversões, né? Mais do que você observar o que é posicionamento, qual a palavra-chave está na primeira posição ou não está, se o tráfego do site está aumentando ou não, é observar também as conversões, as ações de interesse no site, né? Então, de repente, no seu site, a ação de interesse é a pessoa enviar lá o formulário de contato. O que você mais quer que a pessoa faça no seu site é solicitar orçamento. Ou eu vendo um produto, né? Eu vendo meu curso aqui, então o que eu mais quero é que as pessoas comprem o meu curso para já assistir direto e tal. Então, essa ação principal de interesse, as ações de maior interesse dentro do site, são as conversões. E é importante você acompanhar também a evolução disso frente a SEO. Basicamente, né? Não adianta nada você ter as primeiras posições, ter o maior tráfego do mundo, se não converte, se não gera retorno para você. Então, é importante também acompanhar, em termos de SEO e qualquer outra frente de tráfego, mas falando de SEO propriamente, as conversões. As pessoas que vêm do Google, acessam meu site, elas convertem, né? Elas tomam lá o partido de mandar um formulário, solicitar um orçamento, entrar em contato, chamar no WhatsApp, comprar um produto diretamente, assinar o serviço, qualquer que seja aí a ação de interesse no site. É muito importante acompanhar. Eu vou falar então como você pode acompanhar essas 3 direções aí, né? Rankings, tráfego e conversões propriamente. Para isso, algumas ferramentas vão entrar em cena. Eu vou falar de uma ferramenta, pelo menos para quem está começando, é a principal, chama ela aí de braço direito, que é o Google Search Console. O Google Search Console, que é uma ferramenta do próprio Google, né? Ele mesmo oferece informações sobre o seu site para você. Deixa eu puxar ela aqui para a tela para poder falar um pouquinho dela e já ir mostrando. O Google Search Console, ele tem a necessidade de você fazer o cadastro do seu site, né? Então, se você acessar lá o Google search.google.com/search-console, tá o link na descrição do vídeo também, você cai aí na página para você iniciar o uso do Search Console. E para iniciar o uso do Search Console, é mais ou menos como clicar nessa opçãozinha aqui do Add Property, onde ele vai te pedir para determinar o que você quer que seja acompanhado aí pelo Google Search Console. Ou o domínio como um todo, que ele está com destaque aqui como novo, né? E aí, por exemplo, no meu caso, eu poderia digitar aqui o Mestre Academy.com para ser, então, esse monitoramento do meu domínio, e aí eu clico no continuar, e em cima aqui, né, ele tem algumas informações relevantes em relação a essa opção, que são, né, quando você cadastra por essa opção do domínio o seu site, ele vai monitorar, ele vai ter informações dentro do Google Search Console sobre todas as URLs de todos os subdomínios. Então, www.mestreacademy.com vai estar listado aqui. Se eu usar outro tipo de subdomínio, né, de repente eu posso ter blog.mestreacademy.com, vai estar listado aqui junto. Então, todas as URLs vão estar listadas nessa minha visualização de dados no Google Search Console. Porém, ele tem um detalhezinho extra que pode ser um pouco técnico, que é a demanda dele de que você faça a validação do seu domínio pelo DNS. Ele tem as instruções de como fazer isso, não precisa se preocupar, não é nada de outro mundo, mas só para você saber que aí você precisa ter o acesso ao DNS do seu domínio para conseguir fazer a configuração. E aí, clica no continuar. Ele faz a validação e você passa a poder ter os dados do seu site aqui. Ou ainda pelo URL prefix, né, o prefixo de URL, onde você cadastra mais detalhadamente, né, com mais precisão, qual é o domínio, quais são as URLs que você quer monitorar. Você quer ver dados dentro do Search Console. Nesse caso, como ele dá o exemplo aqui, né, precisa de um endereço completo. Então, no meu caso, seria https://www.mestreacademy.com.
E aí eu teria somente a visualização das URLs pertinentes ao www.mestracademy.com, inclusive com o HTTPS considerado, né? O HTTP não apareceria aqui, o HTTPS sim. E aí, o que eu estava comentando, né, é que se eu tivesse, por exemplo, blog.mestracademy.com, ele não apareceria nessa visualização quando eu faço o cadastro com o URL prefix. Aí eu teria que fazer outra propriedade do Google Search Console apenas para o blog.mestracademy.com. Então, dependendo da forma que for mais prática para você fazer, ou que seja mais apropriado, você pode escolher entre o domínio ou o prefixo de URL. A vantagem de utilizar o prefixo de URL é que ele é mais fácil de validar. Você não precisa fazer pelo DNS, embora você possa fazer pelo DNS, enquanto que o prefixo de URL existem outras opções de verificação, de validação do seu domínio que são mais simples de fazer e às vezes podem ser mais interessantes e mais práticas de você conseguir a validação. Claro que o prefixo ao domínio aqui é mais completo, né, porque já aborda tudo que tem dentro do seu site, enquanto que o prefixo é um pouco mais restrito, mas se você tem o domínio mais certeiro, somente em cima do www, por exemplo, é mais prático de fazer por aqui e você vai ter todas as informações do seu site do mesmo jeito. Bom, da mesma forma, seja qual a opção que você escolha, né, domínio ou prefixo, quando você clica no continuar, ele te dá as informações sobre como você vai fazer a validação, opções de validação. Feita a validação, aí você começa a ter os dados do site. A partir do momento da sua validação, você provavelmente não vai ter os dados já preenchidos, né? A partir daquele momento, ele vai começar a fazer a captura de dados para você, e aí você passa, então, a acompanhar. Como eu já tenho meu Mestre Academy cadastrado aqui há mais tempo, vou falar sobre ele com os dados que eu já tenho. Como dá para ver, ele é uma ferramenta que tem um monte de informações aqui dentro. Recomendo você, depois de fazer a sua instalação, deixar correr alguns dias para ele popular com dados, passar a acompanhar cada um desses relatórios, essas informações, porque eles vão te ajudar bastante. Aqui na parte central ele tem também o um resuminho de cada um dos pontos em destaque aqui de menus. E eu vou falar sobre eles, que é, primeiro, né, a performance. Então aqui ele já tem uma informação que é o total de cliques, né? Está escrito aqui o Total Web Search Clicks. Então, das pesquisas que as pessoas fazem e o Google resolve mostrar o meu site, né? Quantos cliques acontecem por dia. E por aqui você já consegue, então, começar a visualizar quantas pessoas acessam o seu site. Na verdade, literalmente, isso aqui significa apenas quantos cliques acontecem. E aí pode dar uma diferença entre a pessoa acessar o seu site ou não, por conta de o site não ter carregado na hora, ela clicou e desistiu, não abriu o seu site e tal, enfim, clicou e a internet caiu, sei lá. E aí pode dar uma diferença de fato entre quantas pessoas clicam no seu resultado no seu site, nos resultados do Google, e quantas pessoas acessam de fato o seu site. De toda forma, de forma geral, isso é uma representação também de quantas pessoas estão acessando o seu site ao longo do tempo aqui. Então aí tem o gráfico para você visualizar ao longo do tempo também, de forma que se o gráfico está apontando mais para cima, significa que seu tráfego, né, mais pessoas estão encontrando seu site, clicando para visualizar. Se está indo para baixo, porque menos pessoas estão interessando no seu site, aí nos resultados do Google. Se está meio linear, mais ou menos como o meu aqui, é porque eu atingi um platô, preciso identificar qual é o próximo passo que eu dou para fazer isso aqui tornar a crescer. Ele está meio numa faixa estável aqui, né? Apesar de ser dias de altas e baixas, ele tem mais ou menos o mesmo volume de acesso aí de cliques todo dia, né? Todo período, aí, semanas, meses. Logo abaixo vem um gráfico de indexação. Indexação é um termo que eu não utilizei ainda ao longo dessa série, mas ela representa a ideia de quantas páginas do site quantas páginas do seu site o Google conhece. E dessas páginas que ele conhece, quantas estão de fato sendo utilizadas no resultado de busca, que é essa palavra indexada. Quantas páginas do seu site o Google está utilizando no índice dele, né? Adicionou ao índice dele, ao catálogo dele de sites. Essa expressão a gente usa em português como a indexação do site, quantas páginas do site estão indexadas. E aí aqui, do total de páginas do meu site, né, ele aponta que 216 estão indexadas e 157 não estão indexadas. Então, 216 ele está aproveitando nos resultados de busca, 657 ele não está aproveitando nos resultados de busca. Isso é um problema? Isso não é um problema? Depende, naturalmente, se você tem interesse aí em que essas páginas estejam ou não indexadas. Por exemplo, no Mestre Academy eu tenho muitas páginas que são internas, mas que não são para estarem indexadas no Google, e para mim está ótimo que elas não estejam indexadas. Eu prefiro que elas não estejam indexadas. Então, varia por cada um dos casos, e seja pelo botãozinho aqui do Full Report ou pelos itens aqui do menu,
você pode visualizar mais informações sobre a indexação. Vou falar dela nesse momento, passar para a parte de baixo para listar sobre o Experience, que é em cima do que eu mostrei na última aula, né, no vídeo anterior aqui da série de SEO para iniciantes, sobre o PageSpeed Insights. As informações que você obtém, as otimizações que você consegue fazer utilizando lá o PageSpeed Insights, influenciam o resultado dessas métricas de experiência que ele aponta aqui. O Page Experience, o Core Web Vitals e o Mobile Usability. Então, a experiência do usuário usando a página, as métricas de Core Vitals e, por último, né, a facilidade de uso do seu site em um celular, né, em um dispositivo móvel. E também no espírito de como funciona a indexação, você tem as informações aqui, né, o good, o failing e a tendência aí, o gráfico, sobre o que você está acertando ou errando em cada um dos pontos. E você tem mais detalhes também. Mais uma vez, recomendo, navegue pelos itenzinhos aqui em relação ao seu site para você obter essas informações e os direcionamentos. Por último, aqui dessa tela inicial, né, do overview, da visão geral, ele tem o enhancement, que são as marcações diferenciadas que ele pode encontrar no seu site, que você pode aplicar no seu site, e formas diferentes que ele pode decidir apresentar o seu site nos estados de busca. Nos resultados de busca, provavelmente você já viu que às vezes o resultado aparece como eu mostrei no segundo vídeo também dessa série, que eu mostrei o estado de busca, né, que tinha lá o título em azul e uma descriçãozinha que acompanhava o título. Às vezes tem uma imagem, às vezes tem um vídeo, às vezes tem alguma informação a mais ali que aparece, e caso ele encontre caso você aplique esse tipo de marcação no seu site, elas vão aparecer listadas por aqui para o Google poder validar para você também, dizer se está válido ou inválido, né? Se tem um erro, se está feito corretamente. Mais para frente um pouquinho eu falo dessa história de marcação estruturada também. Bom, para passar no ponto que interessa aqui do que eu estou falando, né, monitoramento propriamente dito, eu queria falar de rankings, tráfego e conversões, você vem para o Search Results, que é a expansão ali daquele relatório de performance da visão geral. No Search Results, ele tem mais detalhes sobre a presença do seu site, então sobre a performance do seu site nos resultados de busca. Ele permite que você escolha a visualização entre web, imagem, vídeos ou notícias. Você pode também comparar um e outro, se você quiser. E o web, aqui na primeira de todos, é a busca geral do Google. É a busca sem filtros. Não é a busca por imagem, não é a busca só por vídeos, não é a busca só por notícias. Então é tudo, está na web. Eu não vou alterar esse aqui. Por padrão, ele vem selecionados dados dos últimos 3 meses, mas aí você pode selecionar também períodos diferentes, personalizados, como você prefira. Também pode comparar esse mês com o mesmo mês do ano passado, semana a semana, enfim, período que você tiver interesse de fazer a comparação aí entre a performance do site. Também você pode adicionar algum outro filtro para o gráfico, e esse outro filtro pode ser uma query ou uma consulta, uma pesquisa, os termos que as pessoas utilizam para encontrar o seu site, uma página, um país, um dispositivo ou um tipo de aparecimento nas buscas, um modelo de visualização de snippet lá nos resultados de busca. Daqui a pouco eu vou dar um exemplinho do que acontece aqui em cima, não vou mexer ainda. Importante observar essa informação da última atualização. Ele está apontando aqui, né, que a minha última atualização foi há 10 horas atrás. Essa atualização desse conjunto de dados, ela pode ser atrasada aí até 2 dias, 3 dias às vezes. Então, sempre que você estiver visualizando os dados aqui, lembra de dar uma conferidinha qual foi a última atualização, né? Por exemplo, se eu voltar aqui amanhã e ele estiver marcando para mim última atualização há 24 horas, são os mesmos dados, né? Então não vai fazer o menor sentido eu fazer análise de novo, porque é o mesmo dado de ontem. Então fique de olho nessa informação aqui. Você pode exportar os dados também, né? Colocar no Google Sheets, exportar para o seu computador mesmo. Então, caso você queira, tem a opçãozinha aqui. Vamos falar do gráfico, né? Mais uma vez, o gráfico representando a evolução ao longo do tempo, então está no período de 3 meses, e acima do gráfico ele tem a marcação aqui nas opções de quais métricas você quer visualizar, entre total de cliques, total de impressões, a média de CTR, eu vou falar dela daqui a pouquinho, vou habilitar por enquanto, e a posição média, né, o average position aqui, também vou habilitar, daqui a pouquinho eu falo delas. E à medida que você clica e desclica, né, elas vão aparecendo aqui no gráfico ou não. As métricas, como eu comentei antes, o total de cliques, ele representa então os cliques que as pessoas dão no resultado de busca, de acesso ao seu site. O total de impressões representa quantas vezes o seu site apareceu no Google. A pessoa fez uma pesquisa, o seu site apareceu, conta 1. Se ela clicou ou não, é outra história, mas o seu site apareceu, ele conta com uma impressão aqui para esse relatório, tá bom?
O CTR é um cálculo entre o total de cliques pelo total de impressões, daqui a pouquinho eu dou um exemplo mais próximo, mais próprio em cima do CTR, e a posição média é a posição média, né? Considerando todas as pesquisas que as pessoas fazem no Google, todas as posições todas as vezes que o seu site aparece, todas as posições em que ele aparece, qual é a média, né? Então, o meu aqui está dando 42,2. Aparece de primeiro a centésima posição, sei lá eu, né? Mas enfim, tem as posições, dá para ver também mais detalhes, já chego lá. Habilite as métricas conforme a informação que você queira visualizar. Total cliques tem aquela relação mais próxima com quantas pessoas estão clicando para acessar o seu site, é uma informação legal. Total impressions também é uma informação interessante, porque quanto melhor o Google estiver entendendo o seu site, provavelmente ele vai apresentar o seu site mais vezes, né, com mais frequência e mais pesquisas diferentes. Então, total impressions apontar para cima, né, no gráfico que ele está subindo, também é um ponto positivo para o trabalho de SEO. O passo seguinte é que os cliques acompanhem, né? Não adianta nada ficar aparecendo se ninguém clica no seu site. O clique precisa acompanhar o total de impressões, mas é bom ver o total de impressões indo para cima enquanto você está desenvolvendo SEO. O CTR, então, é a medida de quantas pessoas clicam por quantas vezes seu site aparece. Também é bom que esse número seja alto. O meu aqui está 1.2 na minha média geral. Daqui a pouco eu falo dele em mais detalhes mais uma vez, reforçando. E a posição média, então, também, né, quanto menor, melhor aqui no caso. Né? Eu quero que a minha posição média seja 1, porque aí eu vou estar na primeira posição para todas as palavras. Né? Mas, enfim, quanto menor, melhor. Abaixo do gráfico vem a tabela, ela tem as informações sobre as queries, né? Então são as consultas, as pesquisas que as pessoas fazem e o seu site aparece. E ele lista então as top queries aí, né? As principais consultas, as principais pesquisas que as pessoas fizeram. Conforme sejam as métricas que você ativou para o gráfico, elas vêm para a tabela também, tá? Então, se eu tiro o position daqui, a position some da tabela também, tá? Então, para avaliar todas as métricas, tenha todas selecionadas no gráfico. E aí, as palavras-chave que as pessoas estão utilizando nas pesquisas que as pessoas têm feito para encontrar o meu site: Mestre Academy, Mestre Academy Pro, Mestre Academy tudo junto, curso de SEO avançado, curso de SEO avançado, curso de SEO para e-commerce, SEO avançado e tal, como criar uma promessa irresistível, batendo um pouco com o exemplo que eu falei antes, né? Eu não sei quais são as diferentes formas que as pessoas pesquisam o meu site e que o Google resolve apresentar o meu site para as pessoas, né? E aparentemente o Google decidiu que o meu site é uma boa resposta para como criar uma promessa irresistível. Mestre Cursos, curso de SEO, e aqui embaixo ele aponta que ele está mostrando, né, 1 a 10 de mil pesquisas diferentes. Isso é um detalhe importante. O Google Search Console ele é limitado nessa unidade 1000 em algumas coisas diferentes. Uma delas é a quantidade de palavras que ele te exibe. Não significa que o meu site só apareça em 1000 palavras diferentes, em 1000 pesquisas diferentes. Podem ser muito mais, pode ser 5 mil, 10 mil, 1 milhão, porém o Google Search Console ele trava em um limite aqui, ele não mostra todas para você. Mas ele pode te mostrar então as 1000 mais relevantes que você tenha no seu site, e 1000 é uma quantidade bem grande para você avaliar. Não tem problema nenhum ser apenas, entre aspas, 1000 palavras e 1000 pesquisas. Para cada uma das pesquisas que ele apontar aqui, as métricas vão acompanhar, né? Então tem a quantidade de cliques, e aí ele está apontando aqui 425 cliques e 1.289 impressões. Então, Mestre Academy desse jeitinho aqui, né? Mestre Espaço Academy, foi pesquisado 1.289 vezes dentro desse período de tempo que eu estou visualizando e foi clicado 425 vezes. Nem todo mundo que pesquisou clicou e está tudo bem, né? Às vezes a pessoa não clicou para acessar o site, mas clicou para acessar o perfil no Instagram, clicou para acessar o YouTube. Então, tá tudo bem, não precisa todo mundo clicar, mas tem informação aqui. E desse conjunto de informações, né, cliques e impressões, é onde ele calcula o CTR. O CTR é a sigla aqui do Click-Through Rate, que é a taxa de cliques para o site. Nesse caso, né, a minha conta aqui do 33% é 425 dividido por 1.289, ele está dando aí o 33%. Então você sabe, né, para cada uma das pesquisas também, quanto interessadas as pessoas ficam, né? Então, para a minha pesquisa Mestre Academy aqui separadinho, tenho 33% de interesse. Para o Mestre Academy Pro, são 109 impressões, né, muito mais baixo, com 75 cliques. E aí eu tenho 68,8% de interesse, né? As pessoas clicam bastante quando elas pesquisam Mestre Academy Pro, e por aí vai para cada uma das outras palavras. E por último, a posição. Aqui ele deixou escrito puramente posição, enquanto aqui ele escreveu average, né, a posição média. Na verdade, aqui é a posição média também, como você pode observar, eu tenho a posição
mas eu tenho também o 2.4, 1.8, 21.8, 3.7, só que essa posição não existe no Google, né? Não tem como ficar na posição 2,4 lá. Ou você está em primeiro, ou em segundo, em terceiro, ou em quarto, e assim por diante. O que acontece aqui é que o Google calcula, né, ele te informa a média, então, de posicionamentos. Isso significa que dessas 145 impressões, às vezes eu apareço na segunda posição, às vezes na terceira, talvez uma vez ou outra na primeira posição também, talvez uma vez ou outra na quarta posição, mas observando o 2.4, provavelmente eu apareça mais vezes, ou na segunda posição ou na terceira posição. A de baixo, 1.8, eu estou provavelmente aparecendo muitas vezes na primeira posição e um tanto a mais ainda na segunda, né? Porque 1.8 puxa mais para o 2, né? Tá mais perto de 2 que de 1. Então, provavelmente aqui eu tenho um posicionamento mais frequente na segunda posição do que na primeira posição para a pesquisa que está sendo feita. E assim por diante também com os outros resultados, né? No caso do 1.8 aqui, era o curso SEO avançado e a outra era o curso de SEO avançado. Uma pequena diferença, o D, mas já foi suficiente para mudar o volume de pesquisas e a quantidade e o posicionamento que cada uma das variações que eu tenho aparece. Né? Normal isso, acontece. E acontece que realmente para cada um de nós que faz pesquisas no Google, né, o resultado pode ser diferente. O seu site faz a pesquisa, pode estar para você na primeira posição, para mim na segunda, para outra pessoa na terceira, para outra na primeira também. E aí nesse conjunto todo, ele tira a média de qual posicionamento seu site aparece para as pessoas e informa aqui então a posição média. A partir daqui, desse relatório, você consegue então observar quais palavras-chave as pessoas usam para encontrar o seu site, quais cliques, impressões, CTR e o posicionamento. Por aqui você já consegue ganhar suas primeiras ideias aí, então, de em que posição seu site aparece. Eu quero estar em primeiro aqui na posição curso SEO avançado. Então eu vou lá na minha página do curso de SEO avançado e vou procurar otimizar o título ou a imagem, fazer o conteúdo novo para colocar ali, fazer alguma coisa, testar a velocidade do site, a velocidade de carregamento, otimizar as imagens, enfim, tentar procurar coisas que tornem essa página mais interessante. Ganhar mais links para essa página também, né? Para que ela fique mais apelativa para o Google entender. Acho que eu vou colocar essa página na primeira posição. Né? E aí eu vou subindo esse 1.8 aqui para 1.7, 5, 1.2, até ficar só umzinho, igual está aqui as pesquisas, né, do Mestre Academy. Então, por aqui, por esses relatórios, né, você consegue visualizar essa performance. E, como eu dizia, você pode escolher a data aqui em cima. Então, essa média é a média completa, né? Dos 3 meses, a minha posição média é 1.8. Eu posso escolher um período diferente, mais antigo, né? O primeiro dos meses que está aqui, né? Em novembro, e de repente eu vou visualizar, deixa eu cancelar aqui, que em novembro a minha média aqui era 3 até, né? 3.2, e que ao longo do tempo foi melhorando, foi subindo para 2.2, para 1.9, 1.8, e ao longo do tempo foi melhorando. Então eu posso vir aqui, selecionar, por exemplo, só os últimos 7 dias, e eu vejo, beleza, qual foi a minha posição média nos últimos 7 dias? Foi 3, putz, então eu estou piorando. Não, qual a posição nos últimos 7 dias? É 1,5, então eu estou melhorando, né? Está ficando cada vez melhor o posicionamento. À medida que você navega no tempo aqui, à medida que o tempo passa, você consegue ir investigando qual é o posicionamento e descobrindo se o trabalho de SEO está surtindo efeito em termos de posicionamento que você possa acompanhar aqui pelo Google Search Console. Outro detalhe interessante para você trabalhar com o Google Search Console é que, além de ter as queries aqui, né, você pode visualizar por páginas. E na visualização por páginas é interessante que, quando você clica em uma delas, você vê os detalhes exclusivos daquela página. Então, eu vou selecionar aqui a página inicial. Ela vai entrar como um filtro aqui em cima, tá? Então, né, se eu selecionasse o filtro de página aqui, dava na mesma. Então, pode selecionar por query ou outras opções. Mas vem aqui, então, o filtro de página. Ela está selecionada aqui em cima. E agora, os dados do gráfico e da tabela são apenas em torno da minha página inicial do site que eu escolhi. Ela está listada aqui, filtrada, né? Então, os cliques, as impressões, o CTR nela e a posição média, considerando todas as palavras que ela aparece. E quais são todas as palavras que ela aparece? Troca aqui para o Queries, de volta. Ele vai manter o filtro da página inicial e agora eu estou vendo apenas as pesquisas que as pessoas fazem e que o Google decidiu mostrar a página inicial do site. Então, Mestre Academy, naturalmente, né, as palavras envolvendo Mestre Academy, Mestre Cursos, Mestre dos Cursos, Academy Marketing, Curso Mestre, Mestre apenas, Academy apenas, uma agência Mestre aqui também, figurando um pouco mais longe, né? E cliques, impressões, CTR, posição média. Então, com essa visualização, você consegue refinar o seu trabalho de SEO em termos aí da página em si.
minha página da página inicial do site, eu quero que ela seja mesmo bem posicionada para Academy Marketing. Então eu vou olhar, vou trabalhar essa palavra-chave, quero correr atrás dela, fazer ficar mais bem posicionada e tal. Se não é uma palavra de interesse, tá tudo bem, tá aí, tá pesquisando, deixa ela de lado, mas tem a informação então das outras pesquisas que as pessoas fazem e o Google apresenta a minha página inicial do site. E isso é possível fazer, claro, para todas as páginas do site, né? Deixa eu voltar para o relatório de páginas, tiro a minha página aqui inicial, se eu seleciono a página aqui do curso de SEO, ele faz a mesma coisa, eu venho para o Queries, para as consultas, né, e vou vendo então quais são as pesquisas que as pessoas fazem e encontro a minha página do curso de SEO, vejo os termos de interesse que eu tenho ali, né, eu quero que apareça para curso de SEO, para curso de SEO iniciante, avançado, básico, enfim, o que for, e trabalho com esses termos de interesse que as pessoas estão pesquisando dentro da minha página para eu ter então os posicionamentos que eu quero. Bom, e como você pode ver, né, o Google Search Console é uma ferramenta muito completa. Eu mostrei só um pedacinho dela ali, já fiquei falando esse tempão, então tem bastante coisa para você ver dentro dela. Eu vou focar só nesse ponto do ranking e dos cliques ali, né, que também serve para ver outra métrica de tráfego para o site que você tem ali dentro, para você ter aí uma informação mais completa de fazer um acompanhamento do site. Existem outras ferramentas também que fazem monitoramento de posicionamento, de cliques e tal. Você pode também se basear nelas, mas no momento inicial a ferramenta aí, o Google Search Console, como eu disse, é o seu braço direito, é a melhor ferramenta para você ter em mãos, ela é gratuita, você pode usar à vontade para ter as informações do seu site e conseguir dar uns passos de otimização. Ainda assim, uma outra ferramenta que eu quero citar, e aí ela é o seu braço esquerdo, é o Google Analytics. O Google Analytics, que é uma ferramenta também gratuita do Google, que você pode utilizar para fazer o monitoramento do site, né, para ter os dados do site de uma forma diferente, uma visualização diferente do que o Search Console consegue oferecer. Também vou mostrar a ferramenta, é claro, para você ter uma visão mais próxima dela. O Google Analytics ele tem uma forma de instalação diferenciada em relação ao Search Console. Inclusive, ele pode ser utilizado para validar o Search Console. Se você vai fazer o passo a passo lá do Search Console, você vai descobrir isso. Mas a instalação efetiva do Google Analytics no seu site, eu não vou mostrar aqui agora, só porque eu já fiz isso no canal aqui do YouTube. Tem a série de Google Analytics para iniciantes. E ali tem o vídeo do passo a passo como instalo o Analytics. Então, se você precisar de um apoio nessa área, tem o passo a passo aqui no canal, no YouTube também, para você conseguir fazer a instalação do Google Analytics. O que eu vou destacar aqui fica em cima dos relatórios, então. O Google Analytics tanto vai poder te dar o suporte de métricas em relação aos acessos ao site, nas pessoas acessando ao site, quanto às conversões, que é o ponto que eu citei, se não o mais importante é dos monitoramentos. Depois que você instala o Google Analytics, ele começa a monitorar os dados do seu site, ele vai ter então para você as informações que eu vou chamar a atenção aqui no Acquisition, no Traffic Acquisition propriamente. User Acquisition também funciona, eu vou mostrar o Traffic nesse momento. Ele tem o gráfico também aqui em cima, mas esse gráfico não é muito editável por si só, e aí como você pode ver aqui, né, tem várias origens de tráfego e ele dá um nome aos bois. Então, para cada uma das origens de acesso ao seu site, ele atribui um nome que ele chama aí de um canal, então de um agrupamento de canais de tráfego. Eu vou mostrar aqui embaixo na tabela primeiro, depois eu volto ali para cima. Então ele tem, né? Ele identifica automaticamente, o Google Analytics identifica automaticamente se as pessoas estão chegando pelas minhas campanhas pagas de tráfego pago nas redes sociais, que aqui é o Paid Social, ou diretamente, né? Pessoa que digita o endereço do site no navegador, ou enfim, alguma outra forma chega diretamente ao site. Ou por e-mail, manda e-mail, a pessoa clica, chega ao site, o Analytics identifica isso. Busca paga, eu anuncio no Google Ads, ele mostra para mim, né, quantas pessoas estão vindo do Google Ads para o meu site, ou pelo YouTube, né, pelos vídeos pagos, ou agora sim pelo Organic Search. E eu vou utilizar o filtro aqui acima da tabela para trazer os dados apenas do Organic Search. Organic Search. E aí fala com um pouquinho mais de foco no próprio Google Search. Aqui na tabela, então, no gráfico acima, aliás, se o seu Google Search, Organic Search estiver aparecendo aqui, você pode clicar nele, né? Eu cliquei aqui, por isso agora ele está selecionado sozinho, né? E você tem o gráfico aqui de evolução. Nesse exato momento, né, eu estou com um spike de acesso gigantesco de tráfego pago, que é o primeiro de todos aqui, e ele está atrapalhando um pouquinho a visualização do tráfego orgânico em termos de gráfico, né? Mas não tem problema, você tem a visualização da sua evolução do tráfego orgânico do site mesmo assim. Aqui acontece um detalhe diferente em relação ao que você tem no Google Search Console. O Google Search Console ele monitora cliques nos resultados de busca, que é uma coisa diferente de quantas pessoas acessam o seu site na maior parte das vezes. Os números provavelmente vão ser próximos. Então,
Se eu tenho aqui apontando para mim no período de 10 de janeiro a 6 de fevereiro, 1.079 usuários, né, pessoas acessando o site, navegadores diferentes acessando o meu site, lá no Search Console eu provavelmente vou ter um número parecido de cliques, tá? Mais ou menos uns 1.000 cliques. Pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, representando isso. Então os dois são pareados, embora não sejam iguais, tá bom? É diferente mesmo, não tem problema. Mas por aqui, então, eu consigo ver quantas pessoas estão acessando o meu site. Mais uma vez, no controle aqui de períodos de tempo, né? Então está selecionado na minha janelinha aqui os últimos 28 dias, eu posso trocar isso para outro período. Como é que estava em dezembro, ou como é que estava em novembro, e vou comparando aos poucos, que antes era 500, para 600, para 700, agora está 1.000. Legal, o tráfego então está aumentando. Meu trabalho com SEO está surtindo efeito, tem mais pessoas chegando ao site, independente da pesquisa que ela tenha feito. Né? Pesquisou, achou meu site, clicou, acessou. Então, trabalho aí um resultado dos efeitos do trabalho de SEO quando o Google passa, então, a aproveitar mais o seu site nos resultados de busca. Além, então, de fazer esse monitoramento de tráfego com o Google Search, com o Google Analytics aqui, pela medida de usuários, tem mais um conjunto de métricas aqui que eu falo um pouco mais detalhado lá no curso de Google Analytics para iniciantes. Eu vou pular essas métricas, tá bom? Para falar desse ponto aqui, que é o último de métricas de interesse para SEO, que são as conversões. Como eu dizia, né? As métricas de interesse direto aí, em termos de SEO, vão ficar girando geralmente em torno de rankings, tráfego para o site e conversões. O Google Search Console não vai conseguir te dar uma medida de conversões através dele. Então, vem para o Google Analytics, faça a configuração para que você tenha isso. Já vou mostrar um jeito prático de você criar conversões. E aqui nesse campo, no finalzinho da tabela, então ele informa que eu tive 164 conversões pelo tráfego orgânico. Novamente, o que eu posso fazer é mexer nas minhas datas aqui, abrindo aqui o meu date picker, né, minha escolha de datas. Também tem a opção de comparar aqui, tá bom? Então, posso comparar dois períodos diferentes para que eu tenha essa noção de evolução. Em novembro foram 80 conversões, em dezembro foram 100, agora eu estou em 164 e tal, e vai evoluindo. Então, mais uma vez, efeitos positivos aí do trabalho de SEO. Fiz o comparativo e vi o contrário. Tinha lá os meus 1.000 usuários, caiu para 800, 700, 600. Está caindo o trabalho de SEO. Você precisa fazer algo, encontrar os seus pontos fracos aí para melhorar os resultados. Conversões, o tráfego está indo bem, está subindo, mas as conversões estão paradas. Estou tendo 100 conversões desde quando eu tinha somente 500 pessoas acessando o site. Então também está precisando melhorar quais são os pontos de conversão no site, né, para deixar mais fácil para as pessoas converterem. Outras ações aí que você possa executar. Bom, a conversão aqui no Analytics ela não é feita sozinha, você precisa configurá-la manualmente. Para dar informação aí de onde você pode fazer isso, vem para o admin aqui embaixo. E na sua propriedade ele vai ter essa opção de conversões e a opção de eventos. Você entra para o eventos primeiro. Eu já tenho vários criados aqui, né? No seu Analytics inicial talvez tenha poucas coisas, né? O Page View e mais alguns. E você cria um evento para ser o seu evento de conversão. Eu tenho alguns criados, como eu comentei, você vai clicar aqui no criar para poder dar um nome para o evento e escolher alguns parâmetros. Eu vou mostrar com o evento que eu já tenho criado, mas esse seria o caminho aí de criação. Por exemplo, o meu Lead Analytics aula gratuita aqui. Essa é a minha ação de interesse, a minha conversão de quando as pessoas se cadastram para assistir a aula gratuita de Analytics. E eu sei que a pessoa se cadastrou para assistir a minha aula gratuita de Analytics quando ela acessa a página que está listada aqui na frente, /Google Analytics, aula gratuita, obrigado. Essa é a página que a pessoa visualiza depois de fazer o cadastro. Tem a página com o formulário, ela preenche nome e e-mail, aperta enviar, na página seguinte que ela visualiza é essa. Todo mundo que acessa essa página é porque converteu na minha aula gratuita de Analytics, então eu tenho esse evento aqui para monitorar isso. Eu vou abrir o evento. Aqui, então, você pode digitar o nome, né, que você quer para o seu evento, que vai ser o nome da conversão, e aí eu vou deixar para você a sugestão de ter um padrão de identificação. Vou fechar aqui rapidinho, só para mostrar para você que eu tenho todas as minhas conversões, que são essas intermediárias de aula gratuita, cadastrar no workshop, etc., começam com um lead, tá? E eu tenho também a identificação de qual material. Então, eu tenho lead no segmento de Analytics, eu tenho lead do Agência 10X, que é outro curso, eu tenho lead de e-book, que é outro material que eu tenho disponibilizado, e eu tenho as compras também, né, o purchase aqui especificamente. Então, sugiro que você
determina sua padronização para criar nomes de eventos, tá? Então, todos os meus leads começam com leads, a minha segunda é uma segmentação aqui, a minha segunda palavra é uma segmentação, e a terceira, quarta, enfim, dali para frente, a especificação. É um lead do e-book, qual e-book? É um lead de outro e-book, qual outro e-book? Então, assim por diante, a sua especificação. Mais uma vez, vou abrir aqui o Lead Aula Analytics aula gratuita, dá um nome, sugiro, eu gosto de fazer assim, fica à vontade para fazer do seu modo, utilizar sempre letras minúsculas e separar as palavras com um underline, tá bom? Pode fazer de outra forma, mas eu recomendo fazer desse jeito. Logo abaixo vem as condições para preenchimento, e aí o primeiro parâmetro você vai preencher com Event Name para criar a conversão do modelo que eu estou exemplificando aqui, tá? Existem outras formas. Para começar, Event Name, então tudo minúsculo, separado com underline. Equals, igual, aqui o operador tem várias opções, contém, não é igual, expressão regular, várias opções, que se te atender melhor, faça uso de outra. Para esse exemplo, igual, a Page View, também precisa ser escrito nesse exato modelo, né? O tudo minúsculo, separado com underline, então Page, underline, View. Logo abaixo, aqui você vai precisar clicar no botão de Add Condition, ele só vem com uma linha dessa de configuração, aí você clica no Add Condition para ter a próxima, e aí o parâmetro agora é o Page Location, também precisa estar escrito dessa forma, então o Page Location todo minúsculo, separado com underline. Em seguida, eu utilizei o Contain sem considerar letras maiúsculas e minúsculas. Maiúsculo e minúsculo nesse formato é tudo igual. Como eu disse, tem outras formas aqui de correspondência, né? Termina com, maior que, menor que. Então, você pode escolher aquela que seja mais apropriada para a configuração que você vai fazer. Para essa configuração, que é Analytics, se a pessoa chegou na minha página, aula gratuita, obrigado, considera uma conversão. Então, é isso que eu estou criando. Então, para mim, o Page Location, quando acontece um Page View, cujo Page Location seja a aula gratuita aqui, Analytics Obrigado, é uma conversão, é o evento que eu quero registrar. Então, é a minha página que está listada aqui como valor. Então, Google Analytics Aula Gratuita Obrigado. E assim eu tenho a minha parametrização para esse evento específico que é a ação de interesse, a conversão. Então, para as configurações complementares aqui, você pode adicionar outras condições, se for necessário para o seu caso, ou não precisa. E eu recomendo deixar marcada a opção de copiar os parâmetros do evento de origem. E com isso, outras informações que ele monitora com o PageView serão monitoradas também neste evento. Recomendo manter essa opção acionada. Se você precisar modificar outras coisas, tem opções aqui abaixo, mas eu não recomendo fazer isso nesse momento, pelo menos. Então, essa é uma forma simples de você criar uma conversão no Google Analytics que represente, né, que é baseada em uma visualização de página. Como eu disse, eu sei que a pessoa converteu, né, completou a ação de interesse de se cadastrar para assistir a minha aula gratuita quando ela visualiza essa página aqui de Google Analytics aula gratuita. Obrigado. Então, quando o evento for um page view na página Google Analytics aula gratuita, obrigado, eu vou ter esse evento marcado. E aí, você clica para salvar o seu evento. Na listagem de eventos, né, aqui nessa listagem especificamente, a última coluna que ele exibe é Mark as Conversion, ou seja, determinar que esse evento é uma conversão. Não ative todos os eventos como conversão, porque senão você vai monitorar realmente, literalmente, tudo como conversão, não faz sentido, mas aqueles que forem conversão, você vai ativando como conversão. E aí, como eu disse, né, eu tenho aqui os meus leads, né, as minhas conversões, meus eventos que são chamados leads, são conversões, então ativei todos como conversão. E assim eu tenho as minhas conversões, minhas ações de interesse criadas para o site. No menuzinho abaixo do Conversions aqui, você consegue ver todas que você já tem criadas, tá? Então, eu tenho mais uma série de conversões, mas você pode fazer, então, aquelas que você preferir. Por aqui é mais fácil de conferir quais eventos você está monitorando como conversão. Se você não quiser mais, é só clicar no botãozinho aqui, né? Desmarcar a chavinha, e ele deixa de ser monitorado, então, como uma conversão. E essa é uma forma simples de você ter conversões monitoradas com o Google Analytics e, portanto, saber se os tráfego orgânico do site, né, se as pessoas pesquisando no Google, encontrando seu site, clicando, visitando, navegando no site, estão convertendo, estão fazendo as ações que você tenha de interesse. Então, voltando aqui para o meu evento, para a minha configuração de evento,
Esse modelo você pode aplicar para qualquer ação de interesse que tenha referência como uma página. Eu sei que no meu e-commerce a minha página de finalização de compra, né, é uma página que chama compra finalizada. A hora que a pessoa terminou, comprou, pagou, passou o cartão lá, os dados, gerou o boleto, quer que seja. Então eu sei que nesse momento a pessoa converteu, eu posso criar uma conversão aqui simples, sem precisar do monitoramento de e-commerce propriamente dito, mas eu posso criar uma conversão simples que todo mundo que visualizar a minha página aqui compra finalizada, significa que comprou a minha página, comprou algum produto no meu site, ela finalizou uma compra no site. Não, a minha conversão de interesse é o, sei lá, orçamento solicitado. E pronto, né? Toda vez que alguém acessa essa página é porque preencheu os dados, solicitou um orçamento e tal. Então, por visualização de página, você consegue fazer a criação de uma conversão dessa forma, né? Analytics bastante simples. Deixa eu fechar sem salvar para não estragar minha conversão. E assim, então, você consegue, né, ter os monitoramentos aí das informações que eu citei como relevantes, né, para você acompanhar o seu site. Então, seja para monitorar os rankings, que aí precisa ser, no meu caso aqui, né, nos exemplos aí, inicialmente, pelo menos, monitora pelo Google Search Console, porque é muito mais prático, é muito mais fácil de você fazer o acompanhamento por ali. Você não consegue determinar quais palavras-chave você quer que apareçam ali, né? Quais rankings, quais consultas, pesquisas você quer que apareçam ali, mas você já tem informação de quais pesquisas estão sendo feitas e as pessoas estão encontrando no seu site, que é uma informação valiosa também. Tráfego no site, você pode interpretar no Google Search Console como a quantidade de cliques, também é um fator interessante, ou utiliza o Google Analytics para mais propriamente ter a informação de quantas pessoas estão acessando seu site, além de ter com o Google Analytics a opção de visualizar as conversões propriamente, né, as ações de interesse aí, que você tenha determinado para o seu site, como eu tenho ali as minhas várias diferentes, né, fazendo aí as vias de quando as pessoas convertem no site. Então, para as diferentes ações que você tem, tenta criar ali, pelo menos pela visualização de página, para que você tenha, então, a possibilidade desse monitoramento e consiga monitorar, comparar aí a sua evolução do trabalho com SEO também pelas conversões, não apenas por rankings, não apenas por tráfego, mas bastante importante ter as métricas de negócio, né, os objetivos, as conversões também monitoradas e sabendo quando o SEO, né, quando o trabalho de SEO está colaborando para isso. Bom, e aí, combinando tudo isso com as aulas com os vídeos anteriores, né, você pode fazer o seu projeto, seu trabalho de SEO, começar a dar os primeiros passos lá pelo conteúdo, lá pela informação sobre as otimizações de heading tags, as otimizações diversas que você pode fazer no site. E aí, talvez você faça mesmo esses passos, né, tenha essas decisões aí para fazer em cima da otimização de título, etc. E depois que você fazer, talvez você queira aí progredir um pouco mais, fazer um pouco mais. Então, se você achou legal até aqui, se você gostou dos conteúdos, das informações, executou as ações, está no seu plano aí, se aprofundar em SEO, agora eu te convido a conhecer mesmo o Mestre Academy Pro e o nosso curso de SEO. Deixa eu apresentar ele aqui para você rapidamente. Então, dentro do Mestre Academy Pro, a gente tem o curso SEO Mestre. Então, para você se aprofundar um pouco mais, ele é um curso onde a gente tem mais detalhes dos mais fatores lá que eu comentei que existiam de otimização. Então, antes de tudo isso, tem um fator de otimização que a maioria não trabalha. Você encontrando por aí, eles vão partir direto, você vai observar a hora que eu apresentar o curso, daqui para frente. Mas esse módulo que a gente tem de comportamento do usuário, ele é vital para projetar o sucesso do seu resultado, dos seus trabalhos com SEO. Porque o entendimento de persona e o entendimento da jornada de compra, ele é muito significativo sobre quais conteúdos, quais posicionamentos você realmente precisa buscar no Google, aqueles que vão fazer diferença para quando as pessoas chegarem até o teu site, converterem, né, tomarem as ações de interesse. Tenha bastante dedicação a este momento, caso você venha aí a se inscrever no Mestre Academy Pro e no SEO Mestre. Em seguida vem o marketing de conteúdo link building, então não só aquela construção de conteúdo, você pode fazer com os exemplos que eu dei, né, pesquisando no Google listas de interesse, pesquisando no Google, imaginando que as pessoas tenham de interesse, dúvidas que elas queiram saber sobre o seu segmento, sobre o seu nicho de mercado, mas você tem também as ações de pesquisa de palavra-chave, pesquisa de conteúdo, você tem as ações de organização de arquitetura do site, ferramentas que auxiliam nessa descoberta, né? Como é que você vai saber o que as pessoas estão pesquisando no Google? Tem ferramentas que te ajudam a fazer isso, a gente apresenta elas por aqui. As estratégias de link building, que eu comentei que tinha muito mais coisa, né? Eu falei sobre fazer o trabalho de aquisição de backlinks
com conteúdo, mas existem outras formas que a gente também comenta por aqui no curso, no módulo então de marketing de conteúdo link building. Os fatores on-page, que eu também comentei que eram vários, né? Então tem os fatores on-page e on-page avançado, 2 categorias aqui, 2 módulos em cima do curso, onde a gente aborda um pouco mais a fundo isso. Então, tanto falamos mais uma vez do Google Search Console, mas eu já vou dar outro toque em cima do Search Console daqui a pouco, como a gente ensina, né? Como fazer análise on-page de domínio, como fazer a organização da arquitetura do site, análise de uma página, otimização de título e meta-descrição, que eu não comentei ao longo dessa série, mas tem outras otimizações, meta-robots, as heading tags que eu comentei no vídeo, as imagens, as URLs, conteúdo. E o último conteúdo desse módulo é uma página ideal para SEO. Então, um modelo que você pode representar, aí, seguir, para que você saiba que as suas páginas estão devidamente otimizadas, né? Dentro do módulo de on-page avançado, a gente aprofunda um pouco mais para falar dos breadcrumbs, e eu vou dar um destaque aqui para os dados estruturados. Se você já viu, então, nos resultados do Google, às vezes ele aparece com imagem, às vezes tem um detalhezinho a mais na snippet, né, no resultado do Google. Então, os dados estruturados são o caminho para fazer isso. A gente aborda essa questão aqui dentro. Tempo de carregamento, né, otimização de desempenho do site, mudança de URL, questões com ISO 404, conteúdo duplicado, que é muito importante ter atenção, porque pode atrapalhar a evolução do seu site. Site XML, paginação, robots.txt, muitas coisas a mais aí que você pode fazer para o seu site. Também abordamos mais uma vez a questão de relatórios e o benchmark, né? Como é importante você acompanhar, bem acompanhado. A gente cita aqui também métricas e modelos que você tem aí para fazer monitoramento do seu site, acompanhamento, geração de relatórios. O último módulo mais preciso de conteúdo em cima de boas práticas de planejamento. Ao longo do curso você vai ver que tem muita coisa para fazer e também um diferencial para você. É importante você saber se planejar para executar bem as ações, para executar bem o trabalho de SEO. É muita coisa para fazer, você precisa estar organizado, aí tem uma organização sólida para executar isso. A gente tem aqui também uma orientação para você seguir bem seguido no seu desenvolvimento de SEO. No nosso conteúdo extra, bem legal, nossa planilha, um checklist de SEO, então também para adiantar a sua vida, né? Quando você estiver analisando uma página, putz, será que eu já fiz a otimização de título, a heading tag, ou isso ou aquilo? Então, o checklist de SEO te ajuda a validar todos os pontos que você precisa otimizar, que você precisa cuidar na otimização do seu site. O checklist vai te dar um grande avanço nesse quesito. E eu disse que ia tocar novamente no assunto do Search Console. Eu mostrei como ele é uma ferramenta grande ali, e aqui no curso tem um módulo inteiro para falar de tudo que ele tem e como você usa cada uma das coisas, que informações você tira, o que você aprende com o Search Console, como você utiliza as outras informações que ele apresenta para você ter, então, o melhor aproveitamento dessa ferramenta. Como eu disse, precisa ser o seu braço direito aí para começar a trabalhar com SEO. Ele tem muita informação e ele pode te ajudar bastante aí nesses tópicos. Por último, uma ferramenta extra, a Ahrefs. Ela faz algo ainda além do que o Google Search Console já faz. Depois que você assistir os módulos do Search Console, as aulas do Search Console aqui, ou se você utilizar o Search Console por conta própria, você vai ver que ele tem muita coisa, muita informação boa, muita orientação sobre como otimizar o seu site. E se depois você vier a conhecer a Ahrefs, Webmaster Tools ou Site Audit, a auditoria de sites, você vai ver que ela pode fazer mais ainda pelo SEO do seu site. Então, para o curso de SEO, a gente tentou trazer aí principais pontos de dores que as pessoas foram mostrando ao longo do tempo e detalhes que a gente observou que as pessoas não tomavam conta e que deveriam ser tomados, como, por exemplo, que eu comentei de comportamento do usuário e planejamento. Então, além de todo o conteúdo técnico, digamos assim, que você vai desenvolver, técnico estratégico, a gente tem alguns complementos aí para fazer o seu desenvolvimento com SEO ser ainda mais certeiro, mais assertivo. Antes de falar do SEO Mestre, eu falei, se você entrar no Mestre Academy Pro, acontece que se você entrar no Mestre Academy Pro, o curso SEO Mestre vai estar acompanhado para você de outros cursos. Não só você vai ter acesso ao SEO Mestre aqui, o nosso curso de SEO, mas ao curso, todos os cursos na página aqui, o Marketing Mestre, para você organizar todo o marketing, não apenas SEO, o Copywriting, para você desenvolver copies aí, páginas de conversão. Eu falei, né, de repente você vai ver que o seu trabalho com SEO vai estar gerando mais visitas, 500 por mês, 1.000 por mês, 1.500 por mês, mas as conversões vão estar lá embaixo. Continua sendo 100, 101, 102, 50, 53, 54, não aumenta na mesma proporção. E isso pode ser uma questão que o Copywriting resolve para você. Então, assina o Mestre Academy Pro e vem estudar também o Copywriting. O Analytics.
Eu disse que tem a série de Analytics para iniciantes no YouTube para mostrar como você começa com a ferramenta, e aqui tem o curso completo para fazer tudo quanto é monitoramento que você queira fazer com o Analytics, utilizando também outra ferramenta do Google, o Google Tag Manager, um curso completo. Curso de inbound para você trabalhar o engajamento das pessoas com o seu conteúdo, além do curso de SEO, então, o curso mestre dos ads, que é o curso para otimização aí no tráfego pago do seu site, como você inicia até alguns passos iniciais, alguns recursos avançados também que você pode fazer. E por último, destacado aqui do lado, o intensivão de marketing digital. Se você já está mais ou menos por dentro de outras áreas além do SEO, passa no intensivão, que você vai ganhar uma ideia do que mais você vai ter de proveito aqui dentro. Se você não está por dentro do intensivão, talvez esteja um pouco além. Aí, se você está começando, talvez o intensivão seja um pouco pesado, mas passa por ele também, não tem o menor problema, você vai ganhar uma visão geral. E é algo que eu sempre comento, né? No Mestre Academy Pro, você vai ter o acesso a todos esses cursos de uma vez, porque ele te ajuda a estruturar todo o seu marketing de uma vez. Organiza, cria páginas de conversão eficientes, monitora tudo para você saber o que está dando certo e o que está dando errado, monta suas estratégias de relacionamento, de engajamento, de audiência, quando ela estiver chegando pelo seu tráfego orgânico ou pago. Então, toda a estrutura para você ter resultados efetivos aí com o marketing digital. Por último, não menos importante, além dos cursos de marketing na assinatura do Mestre Academy Pro, você recebe também acesso a essas 3 joias aqui. Proposta mestre. Se você trabalha como consultor freelancer, é bastante útil para você ter uma proposta eficiente, uma proposta comercial eficiente para venda de serviços digitais. Se você tem os seus primeiros passos aí como agência ou urgência, né? Trabalha sozinho ainda, mas quer desenvolver sua urgência, sua agência. Então, a urgência da EX tem todo o guia para você começar também com o pé direito, começar certo. E as mentorias que o Fábio também entrega pelo YouTube. Tem aqui todas as aulas. No YouTube não tem elas, mas aqui no Mestre Academy Pro você tem todas as mentorias já feitas também nesse contexto gestão e vendas. Se você está se estruturando aí como agência, são conteúdos extras aí para você receber. E você não entendeu errado. Todas as vezes eu disse que quando você acessa, se você assinar aí o Mestre Academy Pro, você recebe acesso a tudo isso, e é exatamente isso. Se você assinar o Mestre Academy Pro, todos os cursos vão estar disponíveis para você, que eu acabei de mostrar, né? Principalmente o curso de SEO, que talvez seja o seu principal ponto de interesse, para você se aprofundar nele. A assinatura, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ela está em 297 por ano. Então, por menos de R$1 aí por dia, por menos de R$30 por mês, você consegue acesso a esse mundo de informações por um ano para você ter aí todo o seu desenvolvimento de marketing. Pode começar por SEO, sem a menor sombra de dúvidas, mas tem toda outra estrutura ali para você fazer muito mais. O link, claro, está na descrição aqui do vídeo para você poder clicar, acessar. A página inicial do site tem todas as informações que você precisa sobre o Mestre Academy Pro. A página do curso de SEO tem todas as informações do curso de SEO. Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Espero que os conteúdos das aulas até aqui já tenham sido de engrandecimento para você conseguir dar os seus primeiros passos com SEO. Se você quiser se aprofundar, considere aí o Mestre Academy Pro no seu caminho, tanto se aprofundar em SEO como em outras áreas do marketing digital. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aqui, curte o vídeo, compartilhe, envia para alguém, de repente, conhecer essa série de SEO para iniciantes. De repente, mais alguém aí que precisa apostar em SEO com você, né? O chefe, o colega, o amigo, o sócio também está precisando entender que SEO é uma oportunidade legal e não é um bicho de 7 cabeças, né? Dá para começar de forma simples e se aprofundar depois. Então, deixa o seu joinha. Se você não assina o canal ainda, assina o canal. Para você que já assina o canal, meu muito obrigado. Vou ficando por aqui e até a próxima.